tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Thiago Crepaldi, eu sou produtor de audiovisual na JobShot, da qual sou também proprietário. E o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje aqui é algo que acho que a maioria das pessoas está passando nesse momento, que é como gravar algum conteúdo para live ou até mesmo para videoaulas usando somente o celular. Esse setup que eu estou fazendo aqui todo agora, ele está sendo iluminado por 2 LEDs, eu estou gravando com áudio de lapela, porém dá para fazer de uma maneira muito simples, de uma maneira muito orgânica e que fique bonito. A gente não vai precisar investir em nada agora, é um produto que você consegue fazer direto com o seu celular, a gente vai só obedecer algumas regrinhas básicas. Qual a diferença, a principal diferença de live e de videoaula? É basicamente o conteúdo. Se você quiser uma live muito bem trabalhada, você pode fazer com muita iluminação, com lentes boas, câmeras boas. Agora a gente também pode fazer uma live de Instagram só com a webcam. O que realmente vai definir a diferença de um e o outro é estar ao vivo e o conteúdo. Tendo bem definido qual o conteúdo, qual o objetivo você quer atingir, você vai definir o que você vai fazer. Dentro de uma live de conteúdo aberto para, por exemplo, para influencers, vocês vão ter que definir uma data, um horário, fazendo a programação de lançamento disso, de dia tal a gente vai lançar isso, dia tal a gente vai transmitir. Vocês vão precisar fazer uma boa de uma programação, fazer um pré-lançamento falando dos dias que vocês querem, que vocês vão lançar. Dentro de uma videoaula, você não tem essa necessidade de atenção para um conteúdo exclusivo que chama atenção para que as pessoas assistam. Uma videoaula é uma videoaula, você já está programado para aquilo, você vai assistir aquilo. Então você já tem que ser o mais sucinto possível, para essa aula não ficar muito extensa, não ficar um vídeo longo cansativo. Os dois podem ser trabalhados de uma maneira que tenha um look bonito, um look de iluminação bem feito. O que vai definir realmente se o seu vídeo vai ficar bom ou ruim é a qualidade de luz que vocês vão usar. Então, quanto mais fontes de luz vocês tiverem, melhor vai ficar esse vídeo. Como, por exemplo, nesse vídeo aqui, se eu tirar os 2 LEDs, olha como cai a minha luz. Mas eu posso tentar, em contrapartida, usar uma luz de janela. Existem várias fontes de luz. E eu acredito que a que a gente vai usar para trabalhar um vídeo usando o celular vai ser as fontes naturais de luz. Seja ela no ambiente externo ou usando uma janela, usando alguma entrada de luz do sol. A qualidade de luz a gente vê também de acordo com a sombra que ela vai fazer no seu rosto. Por exemplo, se você pegar um sol ao meio-dia, você vai notar uma sombra muito forte debaixo dos olhos. Isso se deve ao posicionamento do sol no seu horário e à intensidade dessa luz. As luzes com maior qualidade para a gente gravar seriam as luzes da parte da manhã até umas 10 horas da manhã e das 4 para baixo, das 4 até o pôr do sol. Porém, nem sempre a gente pode controlar os horários que a gente pode gravar. Então, como que a gente resolve isso? A gente usa um difusor, a gente usa uma cortina branca, um tecido branco, porque ele vai pegar essa luz e vai atenuar essas sombras mais duras, deixando a sua luz mais bonita. Outra coisa a se tomar muito cuidado é, por exemplo, você usar a janela como uma fonte de luz, mas colocar o seu celular na frente. Colocando o celular na frente da janela, você vai ter uma luz muito forte nas suas costas e a sua frente vai ficar simplesmente uma vinheta preta, você não vai conseguir ver nada. Então o celular ele não vai conseguir equilibrar entre expor o que está lá fora e expor você que está aqui dentro. Então o ideal seria você posicionar o seu celular de costas para essa luz e você de frente para essa janela, para ele pegar simplesmente a luz que está entrando. E daí o que você pode fazer? Você pode tentar compor um pouco a cena que vai ficar atrás de você. Se você vai fazer com uma parede branca, beleza, igual ao nosso caso aqui, ele não tem um fundo muito longo. Outra coisa a se pensar que é muito importante, que as pessoas às vezes deixam passar, é o áudio, tá? Existem algumas soluções, acredito que a mais em conta seja usar o próprio fone de ouvido. O único problema de se usar o fone de ouvido é a distância que você tem que ficar do celular. Às vezes você não consegue ficar muito longe, por conta do comprimento do fio ser curto. Então você tem uma distância aqui de 1 metro, mais ou menos, 1 metro e pouquinho, 1,10 m, para poder
fazer a sua composição. Então, se você precisa deixar o seu celular um pouco mais longe, mais afastado, já não dá certo. Então, você conecta o seu celular no fone de ouvido e vai fazer uma posição mais sentado numa mesa. Sobre a estética do vídeo, vocês têm que pensar um pouco sobre o enquadramento, como você vai se arrumar para se mostrar, o cenário, o ambiente que você vai usar. Quanto ao cenário, gente, o mais importante é você deixar ele o mais clean possível, assim, sem coisas roubando a atenção, como por exemplo tá a minha arrumação aqui. Minha mesa tá branca, tudo aqui é branco, com o contraste do computador que é preto, minha roupa tá clara, então tudo tem que contribuir para que o seu assunto seja o mais importante, não um batom muito marcante, uma camiseta com uma estampa muito forte. Esse tipo de coisa acaba roubando um pouco a atenção e distraindo você do real assunto. Se você não é uma pessoa que está fazendo sempre uma maquiagem muito forte, as pessoas te conhecem por isso, também é um detalhe importante. Porque se a pessoa não está acostumada a te ver com uma maquiagem diferente, quando ela vê, ela vai achar estranho e isso vai roubar a atenção. Então eu acredito que assim, façam uma maquiagem se tiverem necessidade, se sentirem bem com isso, mas não exagerem, não é uma maquiagem de festa, é uma maquiagem que você vai passar assim, uma base, alguma coisa super simples, só para talvez tirar uma olheira, alguma coisa simples, não é festa. Não é necessário que você coloque gravata, o paletó ou vista até um salto alto, mas eu acho que também fazer a videoaula de camisola e sem camiseta realmente fica fora do contexto. Tecnicamente falando de equipamento de vídeo, tá? A gente está falando exclusivamente de celulares. Eu acredito que a maioria dos celulares do mercado já fazem em Full HD, que seria 1920 por 1080 linhas, que é a resolução comum do YouTube hoje. Os celulares que já fazem 4K serão também muito bem-vindos porque mantém uma resolução mais alta, tá bom? Então assim, padrão, filmar o celular deitado, na horizontal, posicionar melhor o seu assunto, no caso você, ir lá nas configurações e colocar na configuração mais alta que você puder do seu vídeo, tá bom? Isso é muito importante para determinar a qualidade do seu vídeo. Para celulares mais antigos, eu acredito que a resolução máxima seja a HD, que também não é ruim, que inclusive é o que vocês estão vendo agora. Esse celular eu gravei com ele em qualidade máxima, que no caso é em 720p, que daí dá 1024 por 720 pixels, e é a resolução mais alta que eu consegui nesse celular. Então você consegue notar que o grande importante disso é a iluminação. Se você tiver como investir no microfone, esse microfone que eu estou usando aqui agora, ele tem um custo aí de 70 a 100 reais. Ele tem um fio bem longo, ele consegue ser usado em câmeras e em smartphones. Inclusive é o que eu estou gravando esse aqui agora. Ele é um microfone muito bom. Se vocês quiserem fazer um enquadramento um pouco mais distante desse com fone de ouvido que tem o microfone, essa seria a solução, tá? Ele simplesmente, você pluga ele na saída de fone de ouvido e ele já está funcionando. É básico assim. No caso de você querer fazer esse vídeo mais aberto, com uma distância um pouco mais longa do seu celular e você não quiser ficar usando o seu fone de ouvido, você pode fazer de uma outra maneira sem ser comprando um microfone de lapela. Você pode fazer da seguinte maneira: colocar um outro celular para gravar só o seu áudio. Você deixa esse celular bem perto de você e esse celular vai ficar responsável por pegar o seu áudio. E depois, numa edição, você vai sincronizar os vídeos e fazer depois a separação de somente o áudio gravado do celular para o outro vídeo. O que eu recomendo para você, caso queira ir para essa segunda opção, que é de gravar com dois celulares? Eu recomendo que você não grave cortando, dando pause e stop no seu rec. Você grave ele do começo ao fim, nem que fique um take de 1 hora, nem que fique muito longo, para depois na hora de você sincronizar isso no programa, fique muito mais fácil. Você não precisa ficar sincronizando vários pequenos vídeos. Você sincroniza o começo do áudio com o começo de um vídeo só e fica tudo sincronizadinho do começo ao fim. Depois você só vem cortando o que realmente interessa do vídeo e o que não interessa. Dicas para que o seu vídeo fique bom, que seja um vídeo legal.
é você dominar um assunto que você vai falar. Você tem que simplesmente saber tudo daquilo e falar com propriedade, porque você ficando na dúvida, detubiando de algumas coisas, eu acho que ele vai perder engajamento, ele não é um vídeo que vai demonstrar qualidade. Por mais que você tente usar uma boa iluminação, por mais que você use um bom celular, um bom microfone, isso vai definir o seu vídeo também como bom ou como ruim. E para editar esses vídeos, como vocês vão fazer? Existem algumas maneiras gratuitas de se fazer. Eu acredito que a melhor de todas é vocês pegarem esses vídeos gravados pelo celular, colocarem ele no computador. Se vocês usam um Mac, vocês façam isso pelo AirDrop. Ou se vocês usam Windows, conecte por um USB direto no seu computador e usem os softwares nativos de cada sistema. Para Windows mais antigos, a gente vai ter o Movie Maker, que ele é bem intuitivo, dá para vocês fazerem de uma maneira bem simples, se for só corte. E no Windows 10, a gente tem o substituto do Movie Maker, que é o Story Remix. Também um software muito fácil de mexer, muito simples. Os dois ambos são limitados, mas para fazer cortes e de uma maneira gratuita, eles são excelentes, vão atender muito bem. No Mac, o software se chama iMovie. Acho que você já deve ter ouvido falar. Ele é um aplicativo também muito simples de mexer, onde você consegue mixar mais de um vídeo, colocar áudio diferente. Caso vocês não tenham um computador e queiram fazer essa edição de uma maneira no celular, existem alguns aplicativos como o KineMaster e o Filmora que fazem essas edições para vocês. Inclusive dentro dos aplicativos vocês conseguem colocar alguns textos, fazer algumas transições. Porém, as versões gratuitas desses softwares, eles colocam a marca d'água. Então, eu não gosto de usá-los por conta disso. Então, eu prefiro que vocês vão para as plataformas de computador, que daí lá vocês conseguem não ter essa marca d'água, deixando o seu vídeo mais limpo e mais profissional. Acredito que vocês têm que usar o máximo de recurso que está perto de vocês para poder fazer um vídeo muito legal, muito bonito. Então assim, usem objetos de cena, usem abajures, usem luzes que estão perdidas, alguma lanterninha, qualquer coisa, televisão. Até a televisão ligada numa imagem branca pode ser um LED grande para vocês. Então dá para usar de várias maneiras e várias formas todo tipo de fonte de luz em casa. Nem que seja só para compor a cena. Então vocês vão ter que usar de bastante criatividade e uma vez montado já esse seu setup, montado esse seu cenário, você não precisa ficar mais mexendo nele. Então você vai ter um pouquinho de trabalho no começo, mas vai valer muito a pena. Acredito que as pessoas vão falar bem dos seus vídeos, não vai ser uma videoaula que a pessoa, nossa, vou ter que assistir aquela aula. Para fazer esses vídeos com vocês, a gente vai trabalhar com 2 pontos de luz. O ponto de luz principal, que vai ser o da janela, e o segundo ponto de luz, que vão ser as luzes que vão estar atrás, lá no fundo, tá? Pode ser uma luz de teto normal, pode ser um abajur, pode ser uma televisão refletindo na parede, coisas que não vão chamar atenção, que são chamadas de luzes de ambiente, que vão dar uma ambiência, que vão dar uma profundidade para o seu vídeo. Dentro da nossa área de vídeo, a gente trabalha com 3, 4, 5 pontos de luz. Quantos pontos de luz a gente conseguir colocar? Tudo vai depender de qual é o seu propósito. Dentro de uma videoaula, o importante é o conteúdo que você vai transmitir. Um cenário que seja clean, que seja limpo, que não tenha nada roubando a cena, que você esteja bem arrumado, que você esteja com uma roupa que não chame atenção, uma maquiagem que não chame atenção, com uma luz bonita, vai ter muito mais absorção do conteúdo do que se fosse um vídeo mais sem uma iluminação adequada, mal vestido, mal arrumado. Uma dica muito importante para quem vai fazer a videoaula usando fone de ouvido com o microfone é não deixar o celular inclinado demais, igual fica aqui assim, ó. Daí desse jeito a sua cabeça fica lá embaixo, ninguém consegue te ver direito, fica sobrando toda uma área aqui em cima e parece que você está deitado. Então o ideal seria no mínimo um enquadramento aqui, ó. Esse enquadramento aqui já está um pouco mais ok. Talvez se colocasse um pouquinho mais para o centro. Ok, aí que você já consegue ter uma visão melhor de quem está dando essa aula. Então você fale sempre olhando para a câmera,
Nunca fale olhando para baixo igual eu estava fazendo agora, porque eu estava olhando a imagem, então agora estou olhando para a câmera. E sempre numa posição ereta, uma posição mais erguida assim, para você não dar a impressão de que está assim, ó. Com o celular desse jeito parece que você está muito deitado, tá vendo? Não é legal. Isso é uma coisa muito importante. Não ficar também muito próximo da câmera, porque isso também tira um pouco da atenção. Você fica olhando muito testa, muita coisa que não tem que olhar. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver que eu estou num dia bem nublado. Essa aqui é a janela da minha casa. E aqui eu posicionei o celular bem de costas para a luz. Então dá para essa luz entrar certinho aqui e iluminar, no caso, a minha cadeira, que está aqui. E já vou me posicionar rapidinho e já vou mostrar para vocês como é que fica. Importante que vocês fiquem bem enquadrados, bem no meinho, tá? E agora com as luzes da casa acesas, vocês conseguem ver que ela dá uma preenchida no resto do cenário. É isso que é importante da composição, vocês fazerem que as luzes que vocês têm dentro de casa, seja um abajur, seja uma televisão. Aqui eu tenho uma TV que, se eu colocasse ela com uma maneira mais clara, uma foto branca, alguma coisa assim, uma imagem parada, clara, ela ia me preencher desse lado aqui, ia formar um pouco mais de luz, fazendo um pouquinho mais de sombra, ia ficar mais bonito ainda. Eu estou usando todas as luzes que eu tenho de casa, estão todas acesas, tá faltando uma só aqui do teto para acender, que eu não quis por conta dessa luz aqui, tá vindo muito boa. Dentro do programa você pode mexer um pouquinho na cor, se você achar que tá um pouquinho azul ou um pouquinho amarelo demais, depende das luzes que vocês têm dentro de casa. Vocês conseguem corrigir tudo isso dentro do programa. Olha como é que fica esse vídeo da maneira errada de se expor, colocando a luz mais forte atrás, como se fosse uma luz de contra, sem nenhuma outra luz aqui de incidência. Então se a gente tivesse, por exemplo, um LED muito forte para compensar essa falta de luz aqui, tudo bem. Mas como a gente não tem, vai ficar essa coisa ruim mesmo, de só ficar uma silhueta, e não é a intenção do nosso vídeo, tá? A gente vai expor agora de lado para vocês verem como é que fica esse vídeo da maneira mais intermediária desses dois modos. Bom, como vocês estão vendo, essa aqui é uma posição 2 que a gente pode fazer também fica bonito, onde você pega a luz principal e pega ela bem de lado. Esse lado meu aqui vai fazer um pouco mais de sombra. Também tem luz de composição ao fundo, que também dá um ar de profundidade na sua cena. Das duas maneiras que eu falei, tanto a luz de frente pra gente, quanto ela de lado, são luzes que vocês podem usar que fica muito bonito. A única que não dá para usar mesmo, não é recomendado, é fazer o contrário disso, que é usar a principal como uma luz de contra e não colocar nada na frente, então vai ficar vocês como uma vinheta, só uma sombra, um contorno preto. Bom, esses são os cuidados que vocês precisam tomar para que realmente o vídeo de vocês fique bonito. Hoje, a gente, como eu disse, a gente está num dia nublado, então eu não tive necessidade de colocar nenhuma cortina aqui. Mas se eu tivesse um sol muito forte, um sol que estivesse marcando demais, que essa sombra aqui minha ficasse super preta, bem definida, a gente colocaria um lençol branco aqui, já ia resolver bastante do seu problema com essa fonte de luz muito forte, tá?